Olá, boa noite para você. O NE2 deste sábado começa agora. A região metropolitana do Recife, a zona da Mata Norte e a Mata Sul estão em estado de atenção por conta da previsão de chuva moderada a forte. Ivan Duarte está na sede da APAC e vai trazer informações para a gente ao vivo. Oi, Ivan, boa noite. Oi, Clarissa. Boa noite a você, boa noite a todos. Eu estou aqui na sala de monitoramento da APAC, onde os meteorologistas têm informações emitidas o tempo todo por satélites, radares. Essa tela aqui, inclusive, é uma imagem de radar que mostra exatamente onde está chovendo nas cidades. Ali você vê, vindo de Alagoas, sentido a Pernambuco. Isso não é nuvem, é onde chove. Então, a gente vai atualizar essas informações daqui a pouco com o meteorologista. Mas antes, por conta desses alertas que você falou, inclusive emitido um alerta hoje de atenção pela APAC, o governo do estado de Pernambuco tem se reunido com responsáveis pelas secretarias, outros órgãos operativos também do governo do estado, os municípios, para discutir medidas, planos emergenciais, caso for necessário, e também reforçar a análise nas áreas de risco. Nós preparamos uma matéria sobre este assunto que você vai assistir agora e depois eu volto com a previsão do tempo atualizada. Vamos ver essa matéria. Com a chuva intensa dos últimos dias, o governo de Pernambuco diz que reforçou o monitoramento das áreas de risco e discute medidas emergenciais com os municípios. O estado está em alerta, principalmente por causa do risco de deslizamentos. As ações de cada secretaria, elas têm que ser pontuadas de acordo com o risco que se apresentando. Então, trazendo as ações do Corpo de Bombeiros com todo o efetivo de prontidão, as ações da Secretaria de Saúde através do Vigidesastre, com as equipes também preparadas para ir ao terreno, caso o desastre ele venha a se estabelecer. O DER, estradas e rodagens, também com as equipes de campo. Maquinário que a Secretaria de Desenvolvimento Agrário, a Secretaria de Desenvolvimento Urbano também dispõe. Tudo para disponibilizar para as prefeituras no apoio àquela resposta às comunidades que forem afetadas. A APAC tem esta sala de monitoramento com informações meteorológicas. Os dados são repassados para ajudar no planejamento das ações. Nós temos um canal permanente de comunicação, nós temos também um apoio de uma gerência de comunicação e temos também vários grupos de WhatsApp, é um contato permanente para que não escape nada da formação que é produzida e que precisa chegar aos órgãos do governo e à população. Na noite de sexta-feira, a governadora em exercício, Priscila Krause, coordenou uma reunião com secretarias e órgãos operativos do governo aqui no Palácio do Campo das Princesas. O objetivo foi definir planos de emergência e avaliar a situação das áreas de risco, que ainda preocupam, mesmo depois de décadas das primeiras ações preventivas. A Defesa Civil está com todo o seu aparato, já desde quarta-feira, trabalhando ininterruptamente em apoio aos municípios, para que, vendo a se estabelecer uma situação de desastre, o suporte à comunidade, à população, que deve atentar para essa situação que pode se estabelecer de fortes chuvas, ela deve sempre atentar para as informações da Defesa Civil do Estado, da Defesa Civil do município, buscar autoproteção em lugares seguros, as pessoas que moram em áreas de morro, as pessoas que moram em áreas ribeirinhas. A Defesa Civil disponibiliza 2 canais para a população receber alertas de emergências. Quem preferir receber SMS é só enviar mensagem para o número 40199 e se cadastrar. Se preferir o WhatsApp, o número é 61 20 34 46 11. Atenção para o DDD, que é de Brasília. É isso, pessoal. A previsão da APAC para mais cedo era para chuva aqui na região metropolitana no início da noite, também na zona da Mata Sul. Hoje essa previsão foi confirmada e também uma previsão para amanhã de voltar a chover. Vamos conversar ao vivo aqui com Fabiano Prestrello, meteorologista da APAC. Fabiano, eu queria que você falasse se essa previsão de chuva para amanhã até terça-feira está confirmada, mantida, atualização atualizada, e qual a intensidade dessa chuva? Boa noite a você. Boa noite. A previsão está mantida, sim. Nós temos aí para domingo, segunda e terça-feira, previsão de chuva entre moderada e forte, ou seja, entre 50 e 100 milímetros.
Então, a chuva pode ocorrer não necessariamente nesse limite máximo de 100 milímetros, mas está dentro desse intervalo, entre 50 e 100 milímetros. Quais são as regiões? Principalmente aqui a região metropolitana, zona da mata, tanto a Mata Norte quanto a Mata Sul, e no agreste a chuva deve vir com menos intensidade, apenas estado de observação. Essa chuva pode causar risco de deslizamento e alagamento, por exemplo, nas cidades dessas regiões que o senhor citou? Sim, chuvas entre 50 e 100 milímetros aqui em Recife, por exemplo, que é uma cidade vulnerável, já pode causar alguns transtornos, como os alagamentos e também deslizamentos, principalmente porque a tendência é que dure mais de um dia. Então, o acúmulo de chuva após 3 dias pode causar transtornos como esses. Fabiano, depois da tragédia de 2022, a gente percebe muito medo das pessoas quando se fala em chuva forte, na região metropolitana e em Pernambuco de maneira geral. Eu queria que o senhor desse o tom correto da mensagem para a gente não ficar desesperado demais e nem minimizar as chuvas que vêm pela frente. Qual é o tom correto? Sim, em 2022 nós tivemos um caso excepcional que foi a emissão do alerta vermelho, que é o alerta máximo para chuvas muito acima de 100 milímetros. Não é o que vai ocorrer nos próximos dias, mas o alerta laranja ele é necessário para que as pessoas entendam que vai chover um pouquinho acima do que é convencional, mas que não é algo desesperador. Mas o importante é para que principalmente as pessoas que moram em áreas de risco tenham sempre um plano de fácil e rápida execução, caso precisem deixar suas casas. Consegue explicar rapidamente essa imagem da chuva caindo para a gente? Olha, travou bem agora, que pena. Consigo sim. A imagem do radar, ele mostra exatamente a chuva que está ocorrendo neste exato momento. Então, a gente observou a chuva ocorrendo inicialmente no estado de Alagoas e ela foi se deslocando, pegando a Mata Sul, parte do agreste e agora a região metropolitana. Tá certo, Fabiano. Muito obrigado pelas informações atualizadas. Vou devolver com você aí no estúdio. Clarissa? Isso, dá para ver que essa chuva está ali no finzinho do nosso litoral sul, pertinho de Tamandaré, cidade ali de Barreiros também, perto já de Alagoas. Obrigada pelas informações por enquanto, Ivan. Até já. E olha, em situações de emergência, a recomendação é entrar em contato com a Defesa Civil do seu município. E a gente separou os telefones para você anotar ou tirar foto da tela. No Recife, o número é o 0800 081 3400. A ligação é de graça 24 horas. Em Abreu e Lima, 973472443. Em Araçoiaba, 3543-8983. No Cabo de Santo Agostinho, 0800 281 8531. Em Camaragibe, 2129-9564. Ou 99945-3015 e o 153. Em Igaraçu, 99460-9073. Em Tamaracá, 3181-2490 e o 199. Em Ipojuca, 99231-8607. Esse número é telefone e WhatsApp. Em Itapissuma, 98844-5216. Em Jaboatão dos Guararapes, 81-3461-3443 e o 99195-6655. Em Moreno, 98299-0974 e o 98128-2018. Em Olinda, os números são 99266-5307 e o 0800 081 0060. Em Paulista, 997840270 e o 3371-7992. E São Lourenço da Mata, 98338-5407. E se você apontar a câmera do seu celular para esse QR Code aqui, ó, que aparece na tela, você vai conferir uma reportagem que o G1 Pernambuco preparou com as informações sobre essa previsão de chuvas fortes para os próximos dias. O governo do estado, as prefeituras estão fazendo mutirões para prevenir desastres. E nessa reportagem dá para saber, por exemplo, onde tem abrigo disponível no Recife para os moradores de áreas de risco que precisam sair de casa.
O Corpo de Bombeiros passou o dia fazendo trabalhos de rescaldo nos 3 imóveis atingidos por um incêndio de grandes proporções no centro do Recife. Quando o fogo começou, ontem à noite, era possível ver as chamas a quilômetros de distância. Os comerciantes, desesperados, filmaram um prédio do antigo Cine Glória. O fogo se espalhou rapidamente e atingiu o prédio de 2 andares, vizinho ao antigo cinema. A gente trabalha com artigo para festa, né? Sempre trabalha aqui muito tempo, não acontece. Eu olhei aqui bombeiro muito devagar, tá certo? Muito não faltar com água, não jogar com água. Os bombeiros disseram que foram acionados às 7h40 da noite e chegaram à Praça Dom Vital 20 minutos depois. Com a nossa estrutura, nós conseguimos atuar nas fases de combate e agora chegamos à fase do rescaldo para finalizar com a segurança maior, com alguns cuidados que a gente não pode deixar de levar em consideração. 3 lojas de produtos eletrônicos, roupas, calçados e artigos de festa ficaram destruídas. 12 horas depois do início do incêndio, ainda havia focos de fogo e muita fumaça. O piso de 2 pavimentos do prédio ao lado do Cine Glória desabou. Ficaram ruínas e um monte de destroços. A Defesa Civil isolou um trecho de 100 metros por causa do risco de desabamento. A Defesa Civil interditou mais de 20 lojas daqui da Rua das Calçadas e também da Rua Direita. Arquitetos e engenheiros vão verificar se essa parede que está aqui no meio, entre os 2 prédios, ela pode desabar. Essa análise só pode ser feita depois que a temperatura diminuir lá dentro. Na Rua Direita, as lojas que funcionaram hoje estavam sem energia e alguns vendedores trabalharam com máscaras por causa da fumaça. Tem 1, 2, tem um bocado com máscara, porque a fumaça está forte. Difícil para trabalhar, difícil para tudo, né? Porque aqui, ó, para até o cliente entrar tá ruim, tá difícil. No início da tarde, ainda havia fogo em algumas lojas da Rua Direita. Vânia se emocionou quando viu o trabalho que a mãe dela construiu por 30 anos virar cinzas em menos de 3 horas. E atingiu também a loja da sua mãe. 71 anos, desde nova que trabalha e perdeu tudo. É muito triste. Você tem suas coisas com sacrifício e perder assim de uma hora para outra. Pegou fogo muito rápido. A alta temperatura abriu um buraco na parede da loja de Sâmia, que fica ao lado do prédio de 2 andares da Rua das Calçadas. Eu tenho essa loja aqui já da família há mais de 100 anos. Esse prédio rosa. Esse prédio rosa. Os comerciantes mostraram a foto do poste que caiu na última quarta-feira e que foi substituído ontem à tarde. Os fios do poste trocado ainda estão na Rua Direita. De acordo com os comerciantes, o fogo começou minutos depois da energia ser religada. Ficamos quinta-feira, trabalhamos sem energia. A Neoenergia entrou aqui mais ou menos 3 horas da tarde. Eu fiquei aqui até 4 horas da tarde e eles trabalhando. Até 6 horas da noite, quando eles saíram, que começaram a religar a banana, que aquele poste caiu, aquele poste é novo, que eles colocaram. Quando ele religou a banana, o fogo pegou e em festa, que dá acesso aos outros boxes. A Neoenergia confirmou que substituiu o poste e a recomposição da rede de distribuição, mas explicou que não fez intervenção em outras instalações. A Neoenergia também falou que 61 imóveis da região permanecem sem energia. O fornecimento vai ser restabelecido assim que o Corpo de Bombeiros liberar essa área que foi interditada. E a vacinação contra a gripe foi ampliada aqui em Pernambuco para toda a população acima dos 6 meses de idade. E moradores do Recife fizeram fila em um dos pontos de atendimento no Shopping Recife, na Zona Sul. Crianças e adultos aproveitaram para se imunizar. A vacina contra a influenza é atualizada todos os anos para proteger contra as cepas mais recentes do vírus da gripe, dos tipos H3N2, H1N1 e influenza tipo B. Para agilizar a vacinação, a Secretaria de Saúde do Recife recomenda levar um documento de identificação, a carteira de vacinação e o CPF ou cartão SUS. As vacinas estão disponíveis no Recife em 170 salas nas unidades de saúde da família, unidades básicas tradicionais e policlínicas, e também nos shoppings Boa Vista e Rio Mar, além do Recife.
A gente confere agora alguns assuntos do Fantástico de amanhã. Domingo no Fantástico. Imagine comprar uma casa linda numa rua perfeita e descobrir que a sua vida vai virar um inferno. O dono da casa falou pra mim: olha, você vai se arrepender de comprar isso aqui. A rotina de medo e angústia de uma médica veterinária que há 5 anos vem sendo vítima de ameaças e agressões por parte de um vizinho. O alarmante é que, mesmo ele sendo denunciado à polícia várias vezes, ele continuava agindo impunemente. Eu preciso de paz para não ter medo de estar dentro da minha própria casa, né? Porque não é a primeira vez que ele me ameaça. E nos Estados Unidos, vamos conhecer o exame que promete revolucionar o diagnóstico de crianças com autismo, já a partir dos 18 meses de idade. Esse computador aqui é essencial e essas câmeras vão registrar a movimentação dos globos oculares e mandar as informações em tempo real para os médicos. É fantástico. É logo depois do Domingão com o Hulk. E depois do intervalo, cultura coreana, música e dança numa feira para quem é apaixonado pelo universo K-pop. E ainda, orientação da Defesa Civil do Recife diante do estado de atenção para chuva moderada forte nos próximos dias. O NE2 volta em instantes. NE2 de volta. Os fãs da cultura sul-coreana ganharam uma programação recheada de música, dança e muitos produtos asiáticos em Olinda. Uma feira abriu espaço para quem é apaixonado pelo universo K-pop e pelas famosas séries coreanas K-dramas. E teve uma fila enorme para entrar. Eu gosto muito assim da Coreia. Aí eu estava muito ansiosa para vir para cá. É a primeira edição da feira Daebak, que está acontecendo no rooftop de um shopping da cidade. Daebak em coreano significa algo como incrível, espetacular. E a gente pode dizer que o nome está combinando com o evento. A gente sentia essa vontade, né, como consumidora de K-pop, de K-drama, de não ter um evento direcionado para esse público. E aí, quando a gente teve a ideia de fazer a Feira Daebak para o pessoal que gosta do K-drama, que gosta do K-pop, já teve essa repercussão desde que a gente anunciou o evento, né? E aqui é para abraçar esse público que não tem discriminação de idade, de gênero, de nada. Que o importante é você gostar. Tem dançarinos, fãs, influenciadores. A principal atração dos 2 dias é o Heron Hayashi, famoso nas redes sociais por conta das cenas de K-dramas nas ruas de Curitiba, no Paraná. Ele tem mais de 1 milhão de seguidores no Instagram e já gravou com atores e grupos famosos da Coreia do Sul. Então, desde meus 12 anos ali consumindo conteúdos de Ásia, assim, pop no geral, até que chegou o momento de focar bastante em cultura Hallyu, que é a onda Hallyu coreana, então com K-pop, com K-drama, outros tipos de drama também. E eu comecei a produzir conteúdos a partir da época ali da pandemia, mais ou menos, já que eu tinha o tempo disponível, né, para curtir e ficar um pouco em casa, fazia conteúdos. A feira também é um espaço para quem empreende. Tem lojas de camisetas, acessórios, cadernos, miniaturas de personagens e comidas coreanas. A ideia surgiu porque a gente sentiu uma necessidade muito grande que o público de Recife tivesse acesso a essas comidinhas que eram comuns já em São Paulo. Então a gente, se quisesse, tinha que pedir em São Paulo, mandar trazer para cá, pagar o frete, demorava. Então a gente resolveu trazer para Recife essa possibilidade de ter um acesso rápido, entendeu? E para quem ainda não foi, fica o convite. A Feira Daebak vai até amanhã, com entrada gratuita e programação cheia de música, diversão e um toque de Coreia do Sul pertinho, em Olinda. Hoje a feira vai até às 10 horas no Shopping Tacaruna. Amanhã funciona das 3 da tarde até às 9 da noite e a entrada é de graça. Você já ouviu falar em personal dancer? É aquela pessoa que vai estar ali disponível para dançar com quem não tem companhia, para rodopiar pelo salão ao som de uma boa música. O prazer de dançar é o assunto da conversa no Globo Comunidade de amanhã. Luna Markman. Olá, vamos conhecer juntos um pessoal que se considera pé de valsa e que oferece o gingado e a condução da dança a 2 a quem quer que queira.
Você já imaginou dançar por recomendação do cardiologista e mover o corpo em movimentos iguais aos que as mulheres já faziam pelo menos 5.000 anos antes de Cristo? Vai ter dança no Globo Comunidade deste domingo, logo cedo. Começa depois da reapresentação do Globo Repórter. Até lá! Vamos de futebol. O Sport perdeu mais uma no Campeonato Brasileiro, 2-0 para o Ceará. A equipe cearense, que jogava em casa, abriu o placar logo aos 8 minutos do primeiro tempo com o Lucas Mugni, aproveitando aí o vacilo da defesa. Gol dele e aí aos 15 do segundo tempo, o Galeano recebeu livre, fechou o placar. Final, Ceará 2, Sport 0. A gente volta a falar sobre o estado de atenção por conta da chuva. O Ivan Duarte vai trazer agora para a gente informações da Defesa Civil do Recife. Ivan. Isso, Clarissa. A Defesa Civil do Recife, que também tem um planejamento emergencial para possíveis ocorrências causadas aí pelas chuvas. Inclusive, hoje, os integrantes da Defesa Civil estiveram em pelo menos 10 localidades aqui do Recife para orientar as pessoas, informar sobre como agir em caso ali de risco, em caso de urgência. Foi por isso também que nós convidamos o Cássio Sinomar, secretário executivo da Defesa Civil do Recife, para conversar com a gente ao vivo. Cássio, muito obrigado aqui pela sua presença. Nessa orientação de hoje, como foi feito o trabalho? Boa noite. Boa noite. Visitamos cerca de 350 imóveis, foram visitados. 685 famílias abordadas diretamente. Houve a necessidade de 80 imóveis serem interditados, dos quais 26 famílias solicitaram um apoio logístico para a transferência dos imóveis. Então, todo esse trabalho ele foi feito diretamente nessas 10 localidades, trazendo todas as orientações, principalmente devido ao acumulado de chuva, devido a essas fortes chuvas que estão previstas. Então, a gente precisa que a população esteja sempre atenta. Em caso das pessoas precisarem sair de casa, a Prefeitura do Recife está disponibilizando alguns abrigos aqui na cidade. Eu queria que o senhor falasse quais abrigos são, onde ficam e qual é o momento exato de ir para lá. É importante a gente dizer que, além dos abrigos, a gente está dando todo o suporte necessário para a transferência até dos bens móveis. Então, a gente tem cerca de 6 abrigos hoje montados na cidade do Recife, tendo capacidade de abrir ainda muito mais, dependendo da nossa demanda. Os nossos abrigos eles estão citados no Conecta Recife, para lá a gente pode ver a relação e a gente tem todo um aparato diariamente, diuturnamente, voltado para atender essas famílias que podem nos procurar, seja através dos nossos telefones, dos nossos canais, ou entrando em contato com a Defesa Civil, que a gente vai atender diretamente. Perfeito. Eu queria que o senhor falasse também sobre o envio de mensagens em caso de risco. Como é que funciona? Como é que o cidadão pode ter acesso aos alertas? É muito importante isso, esses envios dos alertas. As pessoas que recebem os alertas diretamente da Defesa Civil, a gente tem mais de 45 mil pessoas cadastradas diretamente só nos nossos alertas da Defesa Civil do Recife. Então, é importante que essas pessoas elas saibam para onde ir, sabem para onde se deslocar. Assim que receber os alertas já foram emitidos. A gente hoje pela manhã, devido à renovação dos avisos, a gente teve essa necessidade de emitir esses alertas. Então, importante procurar um local, um abrigo, procurar um local necessário, um local seguro, seja a casa de um parente, de um amigo. Tá certo, Cássio. Muito obrigado pela participação ao vivo aqui com a gente, pelas orientações. Vou devolver com você, Clarissa. Boa noite, gente. Boa noite, muito obrigada pelas informações, né? São orientações que salvam vidas. 80 famílias, né, precisaram deixar as casas somente no Recife. Segue as orientações da Defesa Civil da sua cidade. Apesar desse sábado que a gente viu de sol, a gente já vê a chuva voltando em algumas cidades aqui, principalmente da Mata Sul. Lembra que o estado ainda é de atenção, possibilidade de chuva moderada e forte a partir de amanhã até terça-feira. Obrigada pela sua companhia, tenha uma ótima noite e um ótimo domingo. Obrigada.